aqui para explicar por que pendrives muito grandes não funcionam em máquinas, tá? Então, às vezes a máquina tem um poder de alcance, né? Então ela tem os endereços aqui. Esses endereços ela consegue alcançar alguns pontos do pendrive, né? Então, não sei se vocês vão lembrar, mas antigamente tinha um caso do Windows 95 e ele precisou passar para o Windows 98, né, porque ele não tinha endereçamento de memória suficiente. O que acontecia? O processador tinha essa questão aqui e a tecnologia usava uma quantidade de bits, tá? Então era 32 bits, por exemplo, né? E aí depois a gente passou para o 64, né? Então, isso aumenta a nossa capacidade de endereçamentos, tá? Então, o que o computador consegue alcançar hoje, por exemplo, é muito maior do que uma máquina consegue. Então, ela tem uma limitação de alcance de memória. Então, se a gente disser para ela, busque o endereço da memória tal, ela talvez esteja fora do alcance da memória, que seria mais ou menos por aqui, vamos dizer assim, tá? Então, o que acontece com pendrives muito grandes é que a máquina não consegue alcançar uma parte ou o arquivo que você está querendo buscar. Então, ele é gravado, né, e a gente não tem o controle para saber se ele vai gravar sempre aqui, né, e vai preenchendo. Então, eventualmente, por mais que não esteja com ele completo, ele vai estar numa área onde não é alcançável pelo processador, né, pelo processador da máquina CNC, tá bom? Então, para garantir que a gente consiga acessar, eu recomendo que a gente formate os pendrives em até 1 GB. É mais do que suficiente para carregar arquivos NC para máquina, arquivos G-Code, tá? Não vai ter nenhum arquivo desse tamanho. Então, vai sobrar muito espaço, tá? Para gravar muito arquivo lá dentro, tá? Porque os arquivos normalmente têm alguns kbytes. É muito raro ter algum que chegue a 1 megabyte, tá? Então, 1 gigabyte dá para botar muitos arquivos lá dentro, tá bom? Então, aqui a gente tem um exemplo onde temos um pendrive de 7,6 GB e outros dois de 30 GB, tá? O que nós vamos fazer? A gente já vai formatar esses caras aqui. Na verdade, não vai formatar, nós vamos excluir o volume. É isso que a gente vai fazer, tá? Vamos excluir o volume e nós vamos criar um novo volume aqui. Só que, atenção, aqui a gente já fez esse processo. Toda a informação que tinha aqui dentro foi perdida, tá bom? Então, a gente vai criar agora um novo volume aqui, ó. Novo volume. E a gente vai dizer que ele vai ter 1 GB, 1000 kbytes, tá? Ó, 1000 bytes aqui. Atribuir a letra, tanto faz aqui, vai manter aqui que tinha, avançar. Ele vai formatar e ele vai ter um tamanho muito menor. Então, de 7,46, que é a capacidade dele, a gente está criando uma parte aqui. É como se fosse o particionamento do disco, como tem aqui em cima. Ó. E tem 100 megas, que é para uma partição, aqui tem 478 GB para outra, que é a NTFS, e tem mais outra aqui, tá? Disco de recuperação. Isso aqui o Windows tem essa prática também. Então a gente criou aqui, ó, 1000 MB, né, que é 1 GB, tá bom? E 6,48 ficaram sem utilização, porque é isso aqui que a gente vai usar, tá bom? Recomendo formatar, né? E a gente coloca aqui, FAT, tem que ser FAT, tá? Não FAT32 nem EST, porque EST é justamente a extensão da FAT, que é o caso, né? Então a máquina deve ter um FAT lá, tá bom? E aqui a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Vamos excluir o volume. Já vou excluir no de baixo também, a mesma coisa aqui, excluir volume. E eu sei que hoje em dia está muito difícil de conseguir um pendrive pequeno, né? Ninguém mais vende pendrive de 500 MB, 1 GB, né? Mas é o ideal para esse tipo de máquina, tá? Então vamos colocar aqui, formatar ele com uma capacidade menor. Ó, aqui a gente tem várias opções, ó. FAT, FAT32, que é os 32 bits que eu falei, né? Esse aqui era FAT, eu não lembro se era 8 ou 16, e esse aqui é o ideal para essa solução, tá bom? Vou até botar aqui Hawker CNC para ficar como o nome do disco, tá?
e aqui a mesma coisa. Não tenho alocado ainda. Ele já criou, ele já abre aqui, né? Vamos criar esse último aqui. Deixa eu voltar, vou botar router CNC aqui também. É só o nome do disco, tá, gente? Que vai ser utilizado aqui para quando botar no pendrive, vai saber que é o disco da router CNC. É mais um preciosismo, né? Bom, ele está criando volume, já criou e está pronto. Agora esse disco aqui vai ter muito mais compatibilidade com a router CNC, porque ele está num tamanho que é endereçável pela máquina. Fechou? Era isso, gente, que eu tinha para mostrar. Uma ótima tarde a todos.